Beleza, maravilha, 9 horas e 44 minutos, mais uma manhã de sábado, com o nosso quadro Papos de Crente, aqui no ADA 87, Rádio Novo Rio, em conexão com o programa Perfil Gospel. Bom dia, gente! Olha, hoje o mistério aqui tá muito forte nessa mesa, hein? Meu Deus, tá profundo mesmo, hein? E pra gente começar aqui o nosso quadro de Papo de Crente, vou estar apresentando a nossa bancada, a nossa mesa, depois também que fazer aquela oração abençoada. E eu quero começar aí apresentando aqui, falando com Ronaldo Lima. Paz do Senhor, Ronaldo. A paz do Senhor, Vaso, a paz do Senhor a todos os nossos queridos ouvintes. Deus abençoe nessa manhã de sábado. E hoje promete, como o Edson Silva estava falando aí, hoje promete, né? Promete aqui o nosso bate-papo de crente falando sobre namoro cristão. É isso aí, vamos que vamos. Graças a Deus também. Abrilhantando essa mesa aí, um casal maravilhoso, casal de noivos. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz Senhor ouvintes da rádio, Paz Senhor Exxon. Bom dia a todos aqui da mesa. Bom dia, paz do Senhor. Fala pra mim o nome de vocês, casal maravilhoso. Luana. Luana E Pablo. Luana e Pablo. Benção pura. Também, nosso reverendo, pastor maravilhoso, o pastor Alessandro Moraes, Advec 2, Centro do Rio das Ostras. A paz de Cristo, a paz de Cristo, Edson Silva. A minha consideração inicial quero deixar os meus sentimentos pelo falecimento Amém. do seu avô, a toda a família, dizer a todos os familiares que nós estamos orando para que o Senhor possa confortar e consolar os corações. E também quero deixar para toda a nossa cidade, para todos os nossos ouvintes, né, que uma omelete, ela é tão boa quanto os ovos com que é feita. Um relacionamento só é bom à medida que os envolvidos contribuem para ela. Amém. Então, se um dos ovos estiverem podre, vai estragar todo o omelete. Com certeza. Então, fica aí uma breve ilustração para você entender como será o nosso papo de crente hoje aqui. O negócio vai ficar forte, né? Vai esquentar. Para a gente inicializar o programa, faça uma oração para que Deus possa estar tomando direção. Quem os ouvintes vão estar ligando aqui, fazendo perguntas. Amém. Meu querido ouvinte, se ligue em Deus. Você que de repente está dirigindo, está no trabalho, está em casa. Eu creio que o Senhor, hoje, Ele vai falar profundamente aos nossos corações pela sua palavra. Deus, eu quero te agradecer, te louvar. Em primeiro lugar, por estarmos aqui, Senhor, nesse canal poderosíssimo de comunicação e podermos ser instrumentos teus para anunciar as boas novas. Sabemos, Senhor, que existem casais, jovens, que nesse momento estão ligados, querendo uma orientação, querendo uma instrução, para que possam verdadeiramente glorificar o teu nome, seja no namoro, seja no noivado, e quem sabe, seja numa intenção de namoro. Deus, que tu possas instruir-nos na tua palavra, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, e aqueles que estiverem ouvindo, para que possam ser edificados. Pai, fica conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora são 9 horas e 48 minutos. Vamos estar então começando aqui já, né, gente? Vou estar falando aqui um texto básico sobre namoro. E a nossa enquete de hoje, aqui, organizada pela nossa produção, diz assim: namoro cristão e sexo, uma combinação perfeita? Você que é ouvinte, está sintonizado com a gente, vai ligar para cá, 2764-5904, e dar sua opinião. Nossa linha já está liberada, tá bom? Fica à vontade. Falando um pouco mais sobre namoro, diz assim: namorar todo jovem quer, mas como fica os princípios de Deus no namoro cristão? Como deve se comportar, agir e continuar o namoro dentro das bênçãos de Deus? Princípios para o namoro cristão. O namoro cristão é uma preparação, um período extremamente importante na vida de jovens cristãos e de muitas responsabilidades. Representa um período de transição
entre dois jovens ou adultos, um homem e uma mulher crentes no Senhor Jesus Cristo, sendo que ambos devem ter um bom nível de maturidade. Ambos mantêm um bom ritmo de comunicação, sendo através deste relacionamento orientados e preparados por Deus para um futuro casamento. Namoro cristão deve sempre visar o casamento. Tá aí a resposta, hein? Um namoro que não tem como alvo um futuro casamento sequer deve ser iniciado. Embora o desejo seja que ambos se tornem íntimos em seu relacionamento, isso não quer dizer liberdade no aspecto físico e muito menos liberdade sexual entre o casal de namorados. A relação sexual está destinada a ser desfrutada apenas entre pessoas devidamente casadas, tá bom? Tem aqui Hebreus 13:4, Gênesis 2:24 para a sua meditação e outros aí, capítulos e versículos da Bíblia. Em um período de conhecimento mútuo, conhecimento de alma, do coração, nunca do físico um do outro. O aspecto físico está destinado para depois do casamento. Portanto, exige disciplina própria, vigilância constante. É um tempo onde se obtém oportunidade de duas personalidades diferentes se harmonizarem, conhecendo um ao outro. Comunhão espiritual é o fator primordial, hein? Tá aí, hein? Olha só, mais uma vez. Comunhão espiritual é o fator primordial. Lembre-se que quanto mais próximo cada um estiver de Deus, mais próximos estarão um do outro. Este período também serve para confirmar a perfeita vontade de Deus para a vida de ambos. Agora tá aí o seguinte, nós vamos começar agora a comentar esses tópicos. Diz assim: vejamos alguns requisitos importantes para começar o namoro. Pastor Alessandro, primeiro requisito, vou estar lendo aqui agora e só possa comentar pra gente. Salvação. Ambos, os jovens ou adultos, devem ser verdadeiramente salvos, ou seja, ambos já devem ter aceitado a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Na verdade, quando a gente analisa a questão do solteiro, né, você tem que... a questão do par ideal, né, isso aí é muito complexo, essa questão de par ideal, alma gêmea, né, você tem que entender algumas questões. Em primeiro lugar, quando você olha para Adão, eu estava agora de manhã meditando um pouquinho na vida de Adão. Adão tinha características assim muito próprias dela, e essas características que você precisa buscar na pessoa que você vai se relacionar. A primeira coisa que a gente vê em Adão, que Adão foi construído à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que verificar é se verdadeiramente essa pessoa, ou esse rapaz, ou essa jovem, né, se ela consegue se encontrar em Deus. Ou seja, se ela está em Deus. Né? Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira virtude de Deus para o ser humano é a sua imagem. Então, não adianta você querer se relacionar com alguém que ainda não se encontrou a si mesmo em Deus. Então, fica aí a primeira dica, né, que você precisa observar. Julgo desigual é pecado. Então, que comunhão, diz o apóstolo Paulo, que comunhão tem o justo com o infiel, que comunhão tem o fiel com o infiel, que comunhão tem a luz com as trevas. Não há comunhão. Então você precisa identificar nessa outra pessoa se ele possui a imagem de Cristo. Amém. Muito bem argumentada aí a palavra do pastor. 2764-5904 está liberado para você ligar para cá participar dessa enquete de hoje. Tá valendo aí, olha, eu quero dar esse CD, lançamento Amo Você, volume 19, também tem uma cesta de chocolate e um jantar para casais, oferecido aí pela Divec 1 ali do pastor Francisco, que será dia 22 de junho agora, em Forte também. Olha só a enquete, namoro cristão e sexo, uma combinação perfeita? Liga para cá, nossa linha tá liberada mesmo, 2764-5904. Agora vamos pular para o segundo tópico, porque tem muita coisa ainda para falar aqui. Maturidade física e espiritual. Não deve ser criança. Tá bom, crianças? Pois maturidade é importante e essencial no relacionamento entre duas pessoas.
Quem vai argumentar e falar um pouco mais será aí o Ronaldo Lima. Paz, Ronaldo. A paz do Senhor Edson, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez agradecer aí pelo convite e realmente é fundamental, né? Certo. Os jovens hoje têm que ter realmente essa maturidade, tanto física quanto espiritual. Porque você tendo maturidade, você realmente sabe, realmente você será sabedor daquilo onde você pode, o que você pode fazer, aonde você pode estar, né? Se isso realmente que você está fazendo coincide com a palavra, porque o ideal é que todo o jovem, todo o casal, todo aquele que pretende aí se engajar num relacionamento sério esteja baseado na palavra, que é o manual de todo cristão, não é verdade? Então a maturidade aí realmente é fundamental, é importante e essencial no relacionamento aí entre duas pessoas. Por exemplo, se você for pegar lá rapidamente aqui no livro de 1 Coríntios, tá certo? Se você abrir aí a sua Bíblia, você em casa rapidinho, 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, nos diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo. Opa, Deus. tá aí, ó. Tá aí. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ronaldo, já que você está falando sobre maturidade, diferença de idade nesse namoro pode afetar alguma coisa ou não? Idade, referente idade. Sim, interfere sim, o Edson Silva. Por qual motivo? Muitas das vezes a menina, o rapaz ainda não estão prontos. Eles acham que estão prontos, mas não estão prontos para engajar um relacionamento sério, né? Para ter o controle, ter todo o dinamismo de um relacionamento. Você se autocontrolar e você controlar também a pessoa ao qual você aí vai estar se envolvendo, né? O ideal é o quê? É um namoro que seja acompanhado por pais, os pais sejam sempre presentes. A própria palavra nos mostra aqui, devemos ter aí meninos no juízo, jamais, né? Jamais. Entendi. Agora, na malícia, sim, nós devemos ser criança, né? Você tem que saber que realmente aquilo que você vai estar praticando, aquilo ali é pecaminoso. É fruto do pecado. Eu hoje, antes de vir aqui para a rádio, eu postei postei lá no Face. Olha só, o Senhor Jesus me deu livre-arbítrio para eu fazer aí o que eu quiser. Realmente, Ele me deu. Desde o momento que são coisas que eu faço que não venha a degrinir a palavra do Senhor. Não é verdade? Agora, eu não posso curtir, compartilhar e nem comentar algo que o camarada tá postando no Facebook que eu vejo que é fruto do pecado. Pô, meu irmão, aí não tem como eu curtir e nem compartilhar, achar que é positivo. Não tem como mesmo. Amém. Vamos estar então ouvindo uma música que já está falando muito sobre namoros, namorados. Essa música aqui do Edu Porto tem um tema como namorados. Vamos curtir essa música, depois já voltamos aí. Estamos de volta com mais um tópico aqui falando sobre comunhão com Deus. Vamos curtir então essa linda música aqui na voz do Edu Porto. E está liberada a nossa linha. Quero ver o pessoal ligando, participando, interagindo comigo. 2764-5904. É hoje. E aí um CD Amo Você, volume 19, para você ganhar aqui. Uma cesta de chocolate. Também um jantar para casais. Fique à vontade, ligue e participe aqui do Perfil Gospel. Papo de Crente, 958. Eu entendo, tá, pastor? Não, pastor. Não, porque... Bota sua senha aqui, porque eu vou... É, pastor, eu vou te Perfil Gospel. interromper. Perfil Gospel. Não, posso interromper, pastor. Ah? Se der uma pausa, eu posso interromper ele. O ideal... igual, por exemplo, vou falar com ele, quando ele voltar agora, Porque ele deu Ele- a oportunidade pra ele. ele vai liberar o canal. Vou pedir para ele deixar você falar. Para você informar o seguinte. Não. O Edson, olha só. Eu tô ouvindo aí o papo de crente, tipo assim, eu tô namorando, né, um rapaz, mas ele ainda não é salvo, eu não vejo problema nenhum. Edson, Oi. terminando a música, ela vai intervir, tá? Tá, Obrigada. vamos te contar um pouquinho. Vou botar aqui, olha só.
Fala que pelo seu Facebook o pessoal vai poder acompanhar em tempo real tudo que está se tratando aqui. Show? Oi? Pastor Alessandro. A Cristina. Fecha aí. Foi mesmo no patamar. O Edson Silva nos próximos 3 meses faz um lanchinho. Né? Vai. Oi. Bruno Firmino mandou mensagem no Facebook que tava olhando a gente por aqui, né? Aí falou assim, manda um alô pra mim e pra Aline Salles. A Aline é a menina que tá lá chegando na igreja agora. Tá com a gente, ela era da Divec, ó o manto aí, ó. Já 12 tá aí, Jerônimo. Já 12 tá aí, tá? Aí, pois é, eu também tô aí. Não, o povo do mundo tá vendo assim, né? Dia 12 não Pastor, namorar. pastor, posso dar uma olhada na sua Bíblia? Deve. É muito boa. É a nossa próxima aquisição. Papai Celestial. Tá bom? Oi? Somos namorados, não importa a multidão, namorados, pra o que der e vier, namorados, essa tempestade não vai nos Pais separar, solteiros. namorados. Tamo na Maravilha, os corações apaixonados. Ei, coisa boa, hein? Namorados. Essa tempestade vai passar, hein? Creia em Deus. Deus está contigo, com vocês, tá bom? Agora são 10 horas e 2 minutos. É o Papo de Crente aqui, nesse sabadão, lá do 87 FM Rádio Novo Rio. A enquete de hoje aí, com certeza, tá valendo. 2764-5904. Só você ligar, participar, fazendo acontecer, deixar sua opinião, sugestão. Fica à vontade. Namoro cristão e sexo, uma combinação perfeita? E aí? Namoro cristão e sexo, uma combinação perfeita. Liga pra cá, dê sua sugestão, argumento, tá bom? Fica à vontade, porque no final do programa tem 3 brindes maravilhosos pra você faturar aqui em nosso programa. Já chegou aqui a cesta de chocolate. Tá uma delícia a cesta aí, não tá, gente? Tá muito boa essa cesta, né, pastor? Doidinho, padrinho. Tá forte esse manda dessa cesta, hein? Também tem um jantar para casal, pro casal aí, e um CD Amo Você, volume 19, hein? Vamos que vamos aí agora para próximo tópico, porque tem muita coisa boa ainda para você que tá ouvindo aqui a gente. Daqui a pouquinho a gente tem que mandar alô, pessoal do Facebook, tá aí compartilhando o link, ouvindo também a rádio através da internet. Vamos pular pro próximo tópico, quem vai comentar é o pastor Alessandro aí. Isso aqui é muito forte também. Meu Deus. Diz aí, comunhão com Deus. Primeiramente, Deus deve estar sendo uma fonte de luz em sua vida, uma fonte de vigor espiritual. Se não tiver comunhão com Deus, nunca será abençoado em qualquer tipo de relacionamento. Aí, pastor Alessandro. Manto. Forte aí. Forte. Olha só, família. Vamos continuar pensando sobre Adão. Deus, ele, lá em Gênesis, eu vou até ler aqui para você ter uma noção. Aliás, eu estou aqui com uma Bíblia que eu indico para todos, né? Preparando casais para a vida. Essa Bíblia, lançamento agora da Central Gospel, né? Da editora Central Gospel, você pode adquirir, né? Daqui a pouco tem o programa do Pastor Silas na Bandeirantes. Você pode ir lá sintonizar, ou você pode ir também na nossa filial, na nossa igreja, né? Ali nós temos ali um standzinho da Central Gospel, você pode adquirir os materiais lá com o nosso irmão André e nossa irmã Luciana. Mas olha só, Gênesis no capítulo 2, verso 18, diz assim, e disse o Senhor Deus a Adão, não é bom que o homem esteja só. Isso. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Vamos lá.
Adão ele experimentou algumas coisas antes de ter Eva, né? Antes dele conhecer Eva. Deus ele não criou Eva para Adão. Olha aí, hein? Escuta isso. Deus apresentou Eva para Adão. Quem escolheu foi Adão. Não é à toa que Adão, quando olha para Eva, diz assim: essa, porém, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foste tomado. E aí, a partir daí, veio a primeira profecia bíblica, onde o próprio Adão profetizou: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas antes de Eva ser criada por Deus, é importante você pensar o seguinte: Deus criou Adão à imagem e semelhança. Então, Adão já tinha a imagem de Deus, que é o princípio da salvação. Segundo lugar, nós vemos que antes de Adão ser apresentado para Eva, Adão já tinha a presença de Deus. Ele já experimentava da presença de Deus. Então, meu irmão, não adianta, não tem para onde correr. Né? Você tem que observar se o seu camarada, Meu Deus, né? Se ele vai para a igreja, se ele é dizimista, se ele é ofertante, se ele participa da Santa Ceia, se ele obedece às autoridades, se ele é exemplo dentro de casa, porque o culto não começa na igreja, o culto começa lá em casa, lá na casa dele, como ele se comporta com os pais, como ele se comporta com os irmãos, como ele se comporta na faculdade, como ele se comporta no meio da sociedade, o que falam dele lá na vizinhança. Será que ele na vizinhança é conhecido como mentiroso? Será que na vizinhança ele é conhecido como um cara que dá exemplo, um cara que não dá exemplo? Então tudo isso é muito importante para você verificar. Agora, o princípio é ele ter essa presença de Deus. Eva, ela quando foi apresentada para Adão, ela tinha uma referência de Adão. Adão tinha contato com a presença de Deus. Ô, pastor, eu tô observando aqui o papo de crente. Mas olha só, eu sou crente, mas meu namorado não é não. Mas, tipo assim, ele aceita eu ir na igreja e tal. Ele, tipo assim, faz umas coisas erradinhas, não sei o quê. Mas, cara, comigo ele é mó carinhoso e tal. Não tem, acho que não tem problema isso, não. Ah, você acha que não tem problema, né? Olha só, deixa eu falar um negócio aqui para todo mundo que está ouvindo, não somente para essa abençoada. Quem é essa abençoada aí? Essa abençoada que está aqui na mesa. Mas deixa eu falar um negócio aqui para você. Irmãos, não se engane. Não se engane. Não se engane. Existem coisas na Bíblia, existem lições na Bíblia que estão aí para a gente aprender a assimilar. Uma delas é o seguinte: não tente se enganar. Não se engane. Às vezes, irmãos, nós tomamos algumas decisões na nossa vida que nós sabemos que está errado, que a Bíblia condena. Nós já falamos aqui sobre o jugo desigual. Ou seja, Deus ele não se agrada na mistura. Deus criou o povo dele santo para não se contaminar, para se separar de tudo aquilo que é comum. E, claro, tem gente que acha: não, mas pastor, eu vou levar ele para a igreja. Mas pastor, eu vou converter ele. Não, o princípio de Adão, que foi o solteiro ideal, escuta essa: Adão foi o solteiro ideal. Era antes ter a presença de Deus, antes ser a imagem de Deus. Então não adianta, você tem que entender que Deus ele deixa para você escolher. A escolha é tua. Mas Deus ele te passa o desejo dele. Né? Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que nos mantemos separados. Ou seja, pessoas que aceitam os mesmos princípios, que comungam da mesma fé e que adoram o mesmo Deus. Então, siga essa que você vai se dar bem. Falar nisso, irmãos, eu orei durante 2 anos. Meu Deus! Keila Cristina, minha esposa, me aguardou durante 1 ano, porque eu vinha de um relacionamento. Certo. E eu precisei passar por um outro princípio, se desintoxicar de um velho relacionamento para poder experimentar um novo relacionamento. Tem muita gente que termina um relacionamento hoje, amanhã já está iniciando outro, mas isso é outra coisa. Isso é outro Olha. nível. Daqui a pouquinho eu estou falando, daqui a pouquinho no finalzinho,
falando aí. Mas, ô pastor, olha só, mas tipo assim, eu tô levando ele pra igreja e tal. Ele disse que vai aceitar Jesus e ficar comigo. E aí? Ele já aceitou Jesus? Não, mas ele vai nos cultos que eu chamo e tal. Mas ele vai, um dia eu creio que ele vai. Amém. Então a gente vai continuar confiando, acreditando em Deus. Mas enquanto isso, serva de Deus, vigia. E aí fica para todos vocês. Vigie, tome cuidado. Porque para você se erguer em Deus, é uma estrada longa. Mas para uma queda, basta um momento, um minuto. Algo que você não pensou, não avaliou bem, você caiu para se reerguer. A gente dá gabinete todo dia, a gente sabe que é muito difícil. Com certeza. Mas o Edson Silva, Oi. o pessoal tá perguntando no Facebook aqui, que menina doida é essa que entrou assim interrompendo o pastor Alessandro? Rapaz, que garota é essa que entrou aqui no nosso estúdio, né? Não sei, falando cada coisa Precisa de uma assim. oração forte, né? Tá precisando, não tá Tá não? precisando mesmo. É convertido ou é Parece convencido? a Lili, né? Não tem A Liliana do Não Batata. parece a Lili? Parece Batata. Vamos lá então, continuando aqui agora, falar um pouco aí, já nesse tópico. Diz assim, um rapaz inicia. Em todo tempo moderno é comum uma moça querer iniciar um namoro. Mas isso fere o princípio bíblico. Mesmo no namoro, o rapaz é o líder. É ele que deve iniciar. É ele que deve pedir a moça para namorar. Hoje, já no mundo diferente aí, algumas meninas já estão iniciando, né? Não é mais um rapaz que começa a iniciar, já está pro outro lado. Fala um pouco pra gente aí, argumenta aí, nosso amigo Pablo, sobre esse... Então, gente, muitas pessoas perguntam, né? Pô, a Bíblia não fala muita coisa sobre o namoro. É porque o namoro é algo muito recente. O namoro, como nós conhecemos, é algo que tem menos de 100 anos. Antigamente era aquilo, noivou, casou. Noivou, passou um ano, casou. E o namoro é algo recente e recentemente estamos vendo vários movimentos, né? Ultimamente o movimento feminista, o movimento LGBT e essas frentes modernistas do inferno estão vindo para querer acabar com princípios que Deus colocou. E a Bíblia diz lá em Efésios 5, versículo 23, que o homem é o cabeça da casa. No namoro também, o homem tem que ser o cabeça. E Deus criou o homem para governar, o homem tem que tomar atitude de chegar até a mulher. O rapaz tem que tomar atitude de chegar até a moça. Essa história de a moça tomar atitude, a moça mandar no casamento, a moça mandar no namoro, isso é do inferno. Tão do inferno que eu já vi uma diaconisa cair endemoniada porque não estava sendo submissa ao marido. Já vi isso, pastor. Então, nosso testemunho... Como começou aí o namoro de vocês? Como... Nós estávamos fazendo evangelismo na faculdade, a Luana tinha acabado de chegar e começamos a conversar com ela, eu me interessei por ela, olhei e falei, essa varoa é a terra prometida. É essa a promessa. E orei, irmão, eu tive que orar muito, hein? Não queria nada comigo, fala um pouquinho. Então, Profundo isso daí. paz do Senhor. Então, e nesse interesse do Pablo eu fui percebendo que ele gostava de mim, que ele estava interessado, queria realmente uma coisa séria. Só que eu estava muito confusa. É aquela coisa que o irmão falou ali da maturidade espiritual. Eu não sabia se estava na hora de começar a namorar, qual eram os planos de Deus para minha vida. E eu não queria que tudo fosse da forma correta, que tudo fosse conforme a vontade de Deus. Então, eu percebendo esse interesse do Pablo, eu, a princípio, não tinha, assim, muito o que dizer. Eu não sabia se eu estava gostando dele. Eu gostava dele como amigo, gostava de conversar com ele, de estar com ele. Então, eu comecei a orar. E eu orava a Deus. Até um conselho para os irmãos que estão aí indecisos, não sabem se chegou o momento. Ora a Deus, pede a Deus, Deus, tem um rapaz assim, ou uma moça, Apresenta a Deus dessa o rapaz, forma, né? apresenta a Deus o rapaz. E que com certeza, assim como Deus falou comigo, eu pedi a Deus, Deus, eu gosto dele como amigo, gosto dele como cristão, acho que ele seria um ótimo namorado, um futuro esposo maravilhoso, só que eu não sei se é da tua vontade, eu não sei se é o momento certo. Se for da tua vontade, Deus, coloque em mim amor por ele. E assim foi. Deus colocou
esse amor pelo E Pablo. hoje também já, só pra gente descontrair um pouquinho, não ficar aquele clima muito assim, tem gente também que tá orando aí no mistério, até botou milho em cima pra orar, que não tá aguentando mais orar. É verdade. O joelho tá descascando, pastor. Tá orando